no capítulo 7 de Mateus. Eu já disse aqui algumas vezes na igreja, que se a Bíblia toda fosse arrancada de nós e nós ficássemos só com as páginas onde está o Sermão do Monte, o Sermão do Monte Jesus faz, é um sermão comprido, bem comprido, e que tudo o que ele fala depois, ele já falou nesse sermão, tudo. Todos os ensinamentos posteriores dele, você começa lá no capítulo 5, até o capítulo 7, todos os ensinamentos de Jesus estão contidos lá. Desculpa, irmãos. E eu quero ler o finalzinho do seu sermão. Eu estou em Marcos, Mateus capítulo 7. Suas últimas falas está contido lá no capítulo 7, no versículo 24. Oi? Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Nos ajuda a compreender todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Essas palavras lidas aqui foram as palavras que o Senhor mesmo, Jesus, falou para aqueles homens. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu e rocha minha. Amém. Esses últimos tempos que nós temos vivido, essa pandemia, ela trouxe muitas consequências, além das mortes que nós vimos. Essa pandemia, ela aconteceu no mundo inteiro. E interessante lembrar que ela começou na China, e que eu particularmente estou falando aqui sobre mim. Quando eu via na televisão o que estava acontecendo lá, que não foi o que aconteceu aqui, né? De repente a pessoa estava andando na rua, pá, a cara no chão. Vocês lembram disso? Novembro, dezembro do ano passado, as pessoas caíam no chão e tal, e eu via aquilo e falava: Jesus, misericórdia, ai, misericórdia. Mas eu confesso a vocês e peço perdão a Deus por isso, mas eu nunca orei por eles, porque parece que o problema era deles, era lá, tão longe. Era para a gente meio que surreal, né? Não era palpável para nós, não tocava diretamente na gente.
Aí foi alastrando. Aí nós ouvimos a história da Itália, onde não sei quantas mil pessoas morreram. Aí a Espanha, aí foi chegando mais perto. Aí chegou no Brasil. Mas chegou no Brasil longe da gente. Aí a gente não conhecia ninguém que tinha sido afetado. A gente começou já a ficar com a orelha em pé, né? Mais esperto. Ó, peraí, o negócio está chegando perto. De repente você percebe que o seu vizinho está doente. Que o primo do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão da igreja morreu. E aí a coisa foi tornando real para nós. Mas o estrago que essa pandemia fez não foi só aí. O estrago que ela fez, por exemplo, a última notícia que eu tive foi que 522 mil empresas no Brasil foram fechadas. Porque não aguentou a pandemia, não aguentou o baque, né, da pandemia. A gente ficou sabendo das mortes, que é a maior desgraça, as empresas, nós ficamos sabendo das finanças. O Brasil está quebrado. E não é só o Brasil, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está falida, quebrada. O mundo todo foi afetado por essa pandemia, que acabou afetando todas as pessoas, direta ou indiretamente. Eu falava para minha esposa agora de tarde, aqui no Brasil, aumentou 177% a ida aos cartórios, aos advogados, 177 em busca de divórcio. Já estão chamando essa pandemia a pandemia do divórcio. Na China, você tem que marcar, talvez daqui 2 ou 3 meses você consiga o seu divórcio. Tamanha a quantidade de pessoas, os cartórios estão super, ultra, mega lotado para que as pessoas possam se divorciar. Então essa pandemia, ela não trouxe somente morte pela doença, mas ela afetou todos os âmbitos da sociedade no mundo inteiro. Não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo a pandemia do divórcio. E quando eu comecei essa madrugada, eu acordei e eu fui orar um pouquinho e Deus foi me trazendo esse texto e pensando sobre isso, sobre o que está acontecendo. Eu comecei a pensar a respeito do que está acontecendo agora com a igreja. Porque todos os âmbitos da sociedade foram afetados. E o que é que tem acontecido então com a igreja? E eu quero dizer para vocês, muita gente não vai voltar. Tem muita gente com medo. Tem muita gente que se adequou a essa ideia do culto web. Ele é o web crente. Ele vai ser o crente pelas lives. Tá bom, eu tomo minha ceia na minha casa. Eu assisto culto pela minha casa, eu recebo uma oração pela minha casa, da minha casa, pelas lives. Inclusive eu escolho o que eu quero ouvir, como se eu estivesse num self-service, como se eu me alimentasse daquilo que eu quero. Essa palavra aqui não está boa não, está afetando a minha vida.
Então eu vou trocar de live. Eu vou trocar o pastor aqui que está falando. Porque essa palavra aqui não tá adequada ao que eu quero, ao que eu desejo. E eu temo. Qual será a nossa nova maneira de viver? Eu temo pelo que virá após isso tudo. O que é que vai restar de tudo isso que nós temos vivido? Porque as coisas que estão acontecendo, essas pandemias todas, essa pandemia toda, esses resultados todos, de alguma forma, nos afetou, para bem ou para o mal. Ninguém nessa terra vai ser o mesmo depois. Ninguém. Todos nós fomos transformados para melhores ou para piores. O mesmo nós não somos mais. Não dá para ser. Não dá para ser. Eu tenho certeza, quantas pessoas trabalham aqui, pegam um ônibus, metrô, vocês sabem o que eu estou falando. Se alguém tossir do seu lado, o que você faz? Ai, Jesus. Se der um espirro, se o pobre, coitado, tiver uma alergia, não pode nem espirrar. A gente tem medo. A minha tia teve Covid. E eu fui visitá-la essa semana, que ela já está bem, já se recuperou. E a minha mãe falou, vamos ficar ali no solzinho e tal. Pegamos uma cadeira, colocamos na rua mesmo, porque o sol só estava batendo na rua, cantinho da rua da casa dela, e sentamos ali e começamos a conversar. Ela contando como é que foi lá no hospital, o que ela viveu e tal. Aí passou uma amiga, vizinha dela, amiga. Aí ela falou, oi fulana, tudo bem? A fulana de longe, oi. Aí ela falou assim, não te vi nunca mais. Depois a gente conversa. E pernas, para que te quero? Se não para correr nesse momento, né? As pessoas estão com medo umas das outras. Já foi curada. O médico já liberou. Mas as pessoas continuam com medo. Então, não espere o mesmo mundo a hora que você sair para o lado de fora da sua casa, porque ele não é o mesmo. Agora nós precisamos decidir para que lado nós vamos mudar. A história que eu li, ela conta a história de 2 homens, de 2 casas e de 2 alicerces. 2 homens que decidiram construir uma casa, que tinham um sonho de ter uma casa, sua casa própria, o seu cantinho. Os 2 tinham o mesmo objetivo, construir uma casa. Os 2 construíram a casa. Haviam 2 casas feitas por eles. Porém, a Bíblia conta que os alicerces foram diferentes. 2 homens, 2 casas, 2 alicerces. É interessante a gente pensar que esses 2 homens construíram as suas casas e as intempéries do tempo, da vida, vieram igualmente para os 2. Não é porque você é um cristão, um crente verdadeiro, que você não vai sofrer das mesmas intempéries do mundo. A chuva que veio para o que construiu a casa sobre a rocha, como a chuva que veio sobre o que construiu na areia, era a mesma. A mesma chuva, a mesma enchente, o mesmo rio alagou, o mesmo lugar, tudo igual. Porém, só uma casa sobreviveu. Só uma delas continuou.
E a palavra de Deus diz que o homem sábio, ele fez a sua casa na rocha. O insensato construiu a sua casa na areia. O problema não foi as intempéries da vida, ou os problemas da vida que surgiram, ou a tempestade que se levantou contra a casa. O problema não foi esse, porque sobre as duas vieram. O problema foi aonde estava alicerçado essa casa. Onde foi que essa casa foi construída? Que quando vieram os problemas, as dificuldades da vida, caiu. O problema não estava na tempestade, o problema não estava nas enchentes, o problema não estava nos rios alagados, o problema estava na estrutura dessa casa construída. A gente precisa saber onde é que nós estamos alicerçados. Eu me lembro quando nós fizemos a nossa casa, quase que tem uma casa para cima da nossa, uma casa para baixo, para cima da nossa, né? Eu me lembro que foram gastos 50 sacos de cimento só para a gente não ver nada. Não vê nada, tudo que foi ali. Para começar a construir a casa, 50 sacos de cimento. Porque aquela era a estrutura da casa. Era importante que ela fosse feita e bem feita, para que pudesse aguentar tudo que se pretende fazer em cima dela e se colocar em cima dela. O problema nosso é que nós não estamos pensando como é que nós vamos construir. Nós queremos uma casa. Eu fico me perguntando por que tantos divórcios aconteceram no meio da pandemia, quando deveriam os casais estarem dentro das suas casas juntos e amando estar juntos, porque o que se reclama na vida é o que falta, o quê? Tempo. Não tem tempo de ficar junto, não tem tempo de namorar, não tem tempo de passear não podia mesmo, mas não tem tempo. Agora que era o momento de sentar, bater papo, conversar, namorar, assistir um filme junto, comer pipoca. Não. Aumentou-se consideravelmente a violência dentro das casas. A violência contra a mulher, a violência contra crianças. E eu me perguntei então, essa madrugada, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo a partir de mim mesma? Eu estou perguntando para mim mesmo, aonde é que nós estamos colocando os nossos fundamentos, que as coisas estão ruindo tão facilmente? As empresas que fecharam, grandes empresas, a Nike, ela demitiu não sei quantos mil funcionários. Você vai comprar um tênis da Nike, é 600, 800 reais, quanto é? Você deve saber o preço. Você tem cara de quem sabe o preço da Nike. É nessa faixa que eu estou falando aqui, ele disse. Uma empresa que vende um par de tênis por 800 reais, não tinha estrutura para se manter 4 meses. 4 meses, só não tem 4 ainda, que nós estamos fechados. Que as empresas estão fechadas. Vai fazer 4 meses. Não teve estrutura. Por que não tem estrutura? Porque não tem alicerce. Por que os casamentos estão acabando? Porque não tem alicerce. Por que as empresas fecharam? Porque não tem alicerce. Por que as famílias estão desfaceladas? Porque não tem alicerce. Isaías 26, você fez algum? Tá, então vou ler aqui. Isaías 26, capítulo 26. Isaías, vamos lá.
Isaías 26, versículo 4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. O grande problema é que os nossos alicerces, sabe o que aconteceu com muitos casamentos? Acabou o dinheiro. E o casamento estava alicerçado no dinheiro. Então, acabou o dinheiro, acabou o casamento. As empresas, acabou o casamento, o dinheiro, acabou a empresa. E muitas pessoas, o índice de suicídio no período da pandemia aumentou, e muito. Por quê? Porque as pessoas estão sozinhas, e o alicerce delas talvez fosse outras pessoas. O alicerce dela fosse o trabalho. Acabou o trabalho, acabou o seu alicerce. E a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos confiar somente no Senhor, porque só Ele é a rocha eterna. Vamos lá para o capítulo 4 de Atos. Atos, capítulo 4. Eita, fui parar em João. Capítulo 4, versículo 11 diz assim, vamos lá, 4:11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é o lugar onde nós precisamos estar estabelecidos. Ele é o nosso alicerce, é Ele que nos mantém quando tudo mais acabou. Quando tudo mais está tempestuoso. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos. As tempestades vieram para um e para outro, e vem para mim e vem para você, e não há como escapar. Se você nasceu, você vai viver tempestades. O que vai fazer a diferença, e o que fez a diferença nesse texto, é que nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança naquele que é a rocha eterna, fazer os nossos alicerces a partir de Jesus, da sua palavra. O texto ele diz assim, Mateus, de novo, vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7. Ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Talvez você esteja perguntando, mas o que é alicerçar a minha vida na rocha? E eu te respondo, aliás, eu não, a palavra. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí eu quero dizer para você, no meio dessa pandemia, você pode escolher de que lado você vai ficar. Porque da mesma forma ele diz assim: mas o que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Então o que é construir uma casa sobre a rocha? O que é ter um alicerce? É viver em obediência à palavra de Deus. Agora, meus irmãos,
Nós chegamos num tempo, num período da nossa vida, que não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para achar que ir à igreja uma vez por semana tá legal. Não dá mais para a gente ficar pensando que eu sei o que eu devo fazer, porém não faço. Porque esse é o homem insensato. E quando vier as intempéries da vida, como veio para o mundo inteiro, como afetou todo mundo, o mundo todo e todo mundo, todas as pessoas do mundo, no mundo inteiro, elas virão. E vai acabar essa pandemia, e que vai virar uma endemia, ou uma epidemia, sei lá o que vai virar, que vai continuar por aí. Mas vai acabar esse impacto, né, forte que está tendo no momento. Vai acabar e virão outros problemas. Vai acabar. Não tem como acabar. Você ainda pode ficar um dia desempregado. Você ainda pode um dia ficar doente. E aí eu quero dizer para você, quando chega uma sentença para você, de desemprego, de doença, de qualquer coisa, aonde é que você está alicerçado? Aonde é que você se segura? Se não na palavra de Deus. Como eu gosto do versículo que Pedro diz, quando Jesus diz, se você quiser ir embora também pode ir. Ele diz, para onde? Para onde que eu vou? Qual é o meu socorro? Que lugar? Para onde que eu posso ir? Para que porta eu posso? Em que porta eu posso entrar? Senão o Senhor. E quando nós estamos alicerçados em Jesus, na sua palavra, vivendo em obediência à sua palavra, nós não tememos a má notícia. A palavra de Deus diz: o justo não temerá a má notícia. Porque o alicerce dele está estruturado na rocha, que é Jesus. É Jesus que nos livra, que nos salva. É Ele a rocha eterna, como disse Isaías 26, versículo 4. Ele é a rocha para sempre. Não tem outro caminho, não tem lugar para você correr, senão para Ele. Eu quero ler só mais 2 versículos. Está em Salmo 71. Salmos. Eu tinha deixado anotadinho. Versículo 3 diz assim: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me liberte, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O salmista, ele está dizendo: eu te peço que o Senhor seja a minha única saída, ou talvez a única porta de entrada, que o Senhor seja a minha única rocha. Quantas pessoas vivem a sua vida alicerçada em coisas deste mundo que passam? Quantas pessoas, porque perdem um bem, porque perdem uma coisa na vida, porque perdem uma pessoa na vida, se desestrutura ao ponto de morrer, de se matar, de perder a alegria, de ficar doente, porque se alicerçaram em coisas que são passageiras, coisas que vão e que vêm. É hora da gente se apegar com Deus. O Salmo de número 144, versículo 1 diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aleluia! Nós não podemos temer a guerra, temer as batalhas. Há uma rocha que é Jesus Cristo, que nos guia, que nos liberta, que nos faz caminhar. A nossa estrutura não está
no governo, a nossa estrutura não está naquilo que nós temos. A nossa estrutura tem que estar no Senhor. Ele é a rocha eterna. Ele é a pedra angular. Fora dele não há nada que permaneça. Tudo cai. Eu dizia para alguém essa semana que essa pandemia nos igualou. Pobre, rico, não tem. Igreja grande que pequena, fechou, todo mundo. Ficou restrito às lives. Quebrou grande, quebrou pequeno. Se você não estruturar a sua vida em Jesus, que é a única rocha eterna, que é o único Deus, virão os ventos, os rios se encherão, as tempestades chegarão, e quando ela der contra a sua casa, ela vai cair, porque não está estruturada sobre a rocha. Talvez seja um dia, hoje, talvez você que me ouve aí pela live, de estruturar a sua vida na rocha verdadeira, porque todas as outras vão falhar. E eu não estou falando isso como dizendo para você, para te assustar ou como alguém que é pessimista. Não. É que é assim a vida. As tempestades virão. E não há como correr. Se o teu casamento está alicerçado no teu emprego, no sustento, e isso falhar, vai deixar acabar. Ou na borboleta que sumiu do estômago, ai, não tem mais borboleta, eu já ouvi isso. Eu estou me separando porque as borboletas não funcionam mais. Oh, meu Deus do céu. Vamos comprar umas borboletas em algum lugar, botar ali. Engole um bichinho, bate a asa. Você vai ser mais um nos números que vão temer, que vão dizer, não vou mais voltar para a igreja porque tá gostoso aqui. Vamos fazer uma tendinha aqui na minha casa mesmo. É preciso a gente rever, porque no novo normal, porque não é mais o mesmo normal, que nós vamos voltar à vida num novo formato. Eu quero perguntar para você, onde está a sua estrutura? Vamos ficar de pé? Nenhuma estrutura é feita para fora. Nenhuma. Todas elas são para dentro. Quem já viu uma construção de um prédio aqui? Alguém já viu? Vocês têm quase um prédio para baixo e outro para cima. É ou não é? As estruturas não são visíveis. E sabe, a gente só vê o prédio pronto, vê a casa pronta, e a gente fala, puxa, que legal, que bonito. Mas não sabe que o trabalho que deu para fora, teve que dar para dentro. É tempo da gente olhar para dentro. Rever os nossos conceitos.
rever a nossa vida, onde estão alicerçadas as nossas esperanças. As nossas histórias foram feitas aqui, aonde está? Onde é que foi escrita a nossa história? Já é tempo da gente não ser mais hipócrita, fingir coisas que nós não somos, e rever, e mudar. Porque o sábio, o prudente, ele escuta e muda e transforma. O imprudente, ele ouve, mas não faz nada com aquilo que ouviu. E eu pergunto para você, você escolhe o quê? Vem, pastor, orar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu estava ouvindo o que a pastora estava falando ali, e ela falando a respeito do novo formato, né? E que talvez algumas pessoas não voltem, né? E vendo o texto também, pode ser até engraçado, mas eu fiquei pensando que Jesus vai dizer para algumas pessoas assim: partam de mim que eu não conheço. E o que essas pessoas vão alegar é o seguinte: mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em línguas em teu nome, eu fiz isso e enumero algumas coisas, e mesmo assim ele vai escutar isso. Eu fiquei imaginando, e quem não está fazendo nem isso? Se ele não está conhecendo nem aqueles que estão fazendo isso, e aqueles que nem estão fazendo nada, hein? Meu Senhor! Isso é engraçado, mas é assustador ao mesmo tempo, né? Porque se as obras que as pessoas estavam fazendo em nome de Jesus, estarão fazendo, não vão autenticar elas para que elas possam partir para uma eternidade com o Senhor, você imagina quem nem obra está fazendo. Eu falei, meu Senhor, tenha misericórdia, né? Que seja um novo tempo, mas que a verdade é o seguinte: os sinais eles vão começar a aparecer, já estão aparecendo já, daqueles que verdadeiramente querem um compromisso com o Senhor, e aqueles que na realidade não querem, e aqueles que na realidade nunca quiseram. Isso, os sinais já estão aparecendo, né? É triste, mas a palavra de Deus diz que é necessário que isso aconteça, né? Para que o Senhor, quando vier, Ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Não adianta, por mais que seja parecido, não é joio, não é trigo. E o Senhor conhece quem é joio e quem é trigo, né? Então, cabe a nós olharmos para a palavra do Senhor e vivermos uma vida. Sabemos que não somos salvos por isso, mas vivemos uma vida que de certa forma evidencie que nós somos trigo e não somos joio, né? Quanto à live vai acabar logo, viu? Vai acabar. Você que está acostumado em casa a ficar sentado no sofá, vai acabar, viu? O tempo da live é só para suprir uma necessidade, né? De pessoas que não pode vir todo mundo por causa do espaço, mas a hora que está vendo, já está vendo, tem gente que não vem mais mesmo, tem gente que vem, então aqueles que vêm vão fazer o culto com aqueles que vêm. Aqueles que não vêm mesmo com live, vai ficar em casa mesmo. Então, nós vamos continuar. Então, live não vai ser mais uma opção, pelo menos no Ministério Acos não. Estava dizendo para a Michele que agora está uma febre, né? Estão construindo até plataformas, para alugar as plataformas, para poder fazer as lives, para as igrejas que não têm o recurso, para fazer um negócio legal, da hora. Parece que é um negócio assim, o formato é esse agora, cara, já tem até plataforma, vamos acertar para que daqui para frente seja assim. Aqui não vai ser não. Aqui é o que sempre foi. Então, se você quiser live, você pode achar live, vai estar cheio de live, menos daqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, pela palavra. Senhor, a única coisa que nós desejamos é que nós venhamos viver a Tua palavra. Não queremos nos importar com o que outros pensam, se até o jeito que vivemos, se é no formato da Tua palavra que é antiquado, que é algo que não combina mais com a atual conjuntura, que não é mais contemporâneo. Não estamos preocupados com isso.
Não, nós queremos servir ao Senhor, queremos amar o Senhor, queremos ser obedientes ao Senhor. Nada mais importa para nós, contanto que nós agrademos ao Senhor. A nossa palavra é a mesma de Pedro. Quando disseram para Pedro: olha, nós vamos soltar vocês, mas não falem mais desse Jesus, ele disse assim: ei, deixa eu dizer um negócio para você, o que é mais importante? Nós agradarmos ao nosso Deus, agradarmos a vocês. Eu vou dizer uma coisa, você pode, decida agora se vai nos soltar, porque eu vou, se soltar, eu vou sair fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, vou continuar pregando a palavra. Que a sua palavra, a minha palavra, seja a mesma de Pedro. Que independente das ameaças, dos medos, seja o que for, eu estou aqui disfarçado da profissão que tenho, mas eu sou verdadeiramente um discípulo, e eu tenho uma missão, e eu quero obedecer. Quero fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Não tenho a minha vida por importante, necessária, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus Cristo confiou em minhas mãos. Isso é o mais importante para mim. Eu aprendi algo por esses dias, e se Deus permitir, quero compartilhar com vocês. O sucesso não é evidenciado por aquilo que ganhamos, mas por aquilo que perdemos. Talvez você diga assim: pastor, não combina, porque o cara de sucesso, a mulher de sucesso, é aquele que é marcado por aquilo que ele ganhou. A vida espiritual, o sucesso da vida espiritual não está marcado por aquilo que nós ganhamos, mas por aquilo que perdemos, por amor a Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê